O Bolsa Família voltou e voltou ainda melhor. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança e adolescente entre 7 e 18 anos e gestantes. Novo Bolsa Família. Que bom poder estar contigo de volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, o Jornal PT Brasil está no ar com muita informação e luta popular na sua manhã. Bom dia para você que acompanha a gente pelo Facebook, pela Rádio PT na web, pela TV PT no YouTube ou pelo PTSat, canal 1313. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você do estúdio da Rede Povo de Comunicação, do PT. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os eixos temáticos do Programa de Aceleração do Crescimento. A senadora pelo PT de Pernambuco, Tereza Leitão, vai falar das principais ações do PAC na área de educação, ciência e tecnologia. E o deputado federal pelo PT de Goiás, Rubens Ottoni, fala do eixo de transportes do novo Programa de Aceleração do Crescimento. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma das nossas transmissões. Curta e compartilhe esse vídeo. A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT de Goiás, Rubens Ottoni. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Um prazer muito grande participar com vocês mais uma vez. A gente vai falar dos eixos do PAC ao longo dessa semana, deputado, e eu queria tratar com o senhor do eixo transportes do Programa de Aceleração do Crescimento. O investimento será de 280 bilhões de reais em 4 anos. E o senhor é vice-presidente da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura. E eu queria saber a sua opinião com a importância dessa iniciativa do governo Lula para o desenvolvimento do país ao investir no setor de transportes. Com certeza tem uma grande importância esse investimento do governo federal, do governo presidente Lula, do ponto de vista do novo PAC, de todas as frentes de trabalho, mas de maneira muito especial nessa área de transportes. Qualquer país, independente da sua dimensão territorial, o investimento na área de transporte, ele passa a ser um indutor também da atração de investimentos da área privada. Agora, num país como o Brasil, quase a dimensão continental que nós temos, se faz mais urgente, mais necessário ainda este investimento. Daí a importância muito grande deste planejamento que foi realizado e deste investimento que está sendo colocado já de imediato e abrindo muitas possibilidades. Nosso país, com essa dimensão territorial que tem, ele tem a necessidade de ter uma estratégia de trabalho onde nós possamos diminuir as distâncias, diminuir o tempo
reduzir o tempo de deslocamento, e os investimentos na área rodoviária, na área ferroviária, também no setor aéreo, então o investimento nos vários modais, eles são realmente muito estratégicos. E num país com a dimensão continental, como eu disse a você, não há como abrir mão, especialmente do investimento na área ferroviária. Eu falo da área ferroviária porque é um investimento que ficou muito aquém ao longo dos tempos, historicamente no Brasil, e que no primeiro governo do presidente Lula e depois no governo da presidenta Dilma, esses investimentos começaram a acontecer e, infelizmente, no último período também não houve uma continuidade. O presidente Lula agora volta com o novo PAC, com a visão de poder dar segurança, reforçar, ampliar, duplicar rodovias, mas ao mesmo tempo investir no modal ferroviário e também dar condições para que o modal aéreo seja mais popular e dê condição à população de usar o modal aéreo como forma de diminuir distâncias também. Então eu vejo que esse novo PAC, ele tem aí essa visão moderna, visão responsável de contribuir com o desenvolvimento econômico do nosso país, mas do ponto de vista, inclusive, da visão social, da visão de integração, da visão de inclusão, para dar oportunidade a todas as pessoas de ter uma mobilidade, seja através do modal rodoviário, ferroviário ou aéreo. E se tratando especificamente desses dois modais, né, ferroviário e também rodoviário, são 302 empreendimentos no novo programa de aceleração do crescimento, com a previsão aí da geração de 1 milhão de empregos pelo governo federal. Eu gostaria que o senhor comentasse essa relação entre desenvolvimento, atração de investimentos aí, né, nacionais e internacionais também, e geração de emprego e renda que estão embutidos aí no programa de aceleração do crescimento. Esse planejamento feito pelo governo federal, pelo governo do presidente Lula, é um trabalho muito bem coordenado pela sua equipe técnica. Ele desenvolve oportunidades importantes de investimentos, como você disse, na área ferroviária, na área rodoviária, e que possibilitam aí essa dimensão de 1 milhão de novos empregos e geração aí de renda para a população, mas eu diria que o impacto é ainda maior. O impacto será maior porque essa iniciativa do governo federal de fazer esse investimento, de abrir essas frentes de trabalho, tanto na questão rodoviária quanto na questão ferroviária, isso vai criar condições para que outras iniciativas aconteçam no nível dos estados e também no nível da iniciativa privada. Porque, por exemplo, se você faz uma ferrovia, do ponto de vista assim, do alcance que nós temos projetado a ferrovia oeste-leste, que corta o nosso país, como fizemos anteriormente com a ferrovia norte-sul. Isso possibilita que os estados possam também pensar em ramificações, em investimentos de ramificação de trechos menores de ferrovias que vão servir ao desenvolvimento regional. Do ponto de vista das rodovias, do mesmo modo, o governo federal, na medida que ele faz investimentos vultuosos, investimentos estratégicos na rodovia, possibilita também o incentivo até para que a iniciativa privada crie outras condições, que os estados também animem também a fazer investimentos e atrair novos investimentos. Então, assim, eu vejo que o PAC, ele tem essa visão importante de já ter investimentos imediatos e já buscando geração de emprego e renda para a população também, e melhor situação social, mas eu vejo que o grande papel que ele tem é o papel de indutor do desenvolvimento e também do incentivo a investimentos que virão de outras formas, investimentos internacionais, investimentos privados, que poderão se somar àquilo que o governo federal já está de imediato colocando à disposição do povo brasileiro.
Deputado, eu queria falar também sobre uma questão que é inerente a todas as cidades e principalmente as grandes cidades brasileiras, que é a mobilidade, né? E o senhor coordena justamente a Câmara Temática da Mobilidade Urbana dentro da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura. Quais são os pontos mais urgentes que vocês já levantaram dentro do colegiado, né? E, na sua opinião, como é que a mobilidade nas cidades pode melhorar com esse advento também, com as iniciativas do PAC? São várias reflexões que nós fazemos e podemos anotar, mas aqui no nosso comentário eu colocaria duas questões importantes. Uma delas é a questão do transporte, transporte público, transporte coletivo, para contribuir na melhor qualidade de vida da população. Então, nós precisamos de um transporte que seja de qualidade e que ele possibilite garantir que a população gaste menos tempo nesse transporte, seja de casa para o trabalho, ou seja para outra atividade, mas também uma outra questão. Então, um dos pontos é esse, de ter um transporte público coletivo e que seja de qualidade para diminuir esse tempo das pessoas dentro de um ônibus ou dentro do metrô, dentro de uma outro modo de transporte. E a outra questão também muito importante, inerente à mobilização, é a humanização das nossas cidades. Nós precisamos criar as condições para que as nossas cidades elas sejam um lugar onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas vivam bem, onde as pessoas tenham oportunidades de exercer a sua cidadania em plenitude e nas diversas dimensões da vida. A pessoa não é só por trabalho, a pessoa também ela tem a sua relação social, tem a dimensão espiritual, então tudo isso precisa ser visto. E é claro que nós precisamos pensar nossas cidades desse ponto de vista também. Infelizmente, essa visão às vezes não é dimensionada e não é levada às vezes muito em conta. Um momento como esse, onde o governo do presidente Lula apresenta um novo PAC, um novo programa de aceleração do crescimento, com dois diferenciais importantíssimos, que é primeiro o respeito e a qualificação e uma pegada na questão ambiental e também na visão de sustentabilidade, isso para mim aponta a necessidade que os investimentos eles necessariamente estejam postos para que nós tenhamos transporte público, coletivo, de qualidade, para que as pessoas possam gastar menos tempo dentro de um ônibus, dentro de um metrô, e com esse tempo que ele economiza, ele possa usufruir de uma maneira mais lúdica, né, na cultura, no esporte, no lazer, no contato com a sua família, com outras dimensões, onde ele tem acesso a equipamentos diferenciados que o governo também possa colocar. E nesse sentido também, o governo federal, o governo do presidente Lula apresenta com esse novo PAC muitas oportunidades de equipamentos que possam servir à comunidade no exercício da sua cidadania, seja do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação, mas do ponto de vista da cultura, do esporte e do lazer. Então eu diria que este é um desafio muito grande para nós estarmos atentos para que essa dimensão muito importante, renovada, moderna, de um novo PAC com a pegada ambiental e de sustentabilidade, realmente se efetive no dia a dia e que os investimentos eles sejam priorizados e nós tenhamos, no final desse projeto, desses 4 anos do governo, nós possamos com esses investimentos ter as nossas cidades com a melhor qualidade de vida e as pessoas podendo exercer a sua cidadania em plenitude nas várias dimensões da vida. Maravilha, deputado. Eu agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente. Agradeço muito sempre a sua contribuição aqui com a Rede Povo de Comunicação. Parabéns a vocês pelo trabalho. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigada. A
A gente conversa agora com a senadora pelo PT de Pernambuco, Tereza Leitão. Bom dia, senadora. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia para vocês, para todos que nos acompanham. É um prazer, Amanda, estar sempre aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-la aqui sempre, hoje para falar desse investimento de 45 bilhões de reais em educação, ciência e tecnologia no novo Programa de Aceleração do Crescimento. Como é que a senhora avalia o desenho do novo PAC nessas áreas? Eu acho que o PAC desse ano, ele tomou como referência o primeiro PAC, que são obras estruturantes, obras de muito fôlego estrutural, mas ele ampliou bastante o seu leque, né, de presença nos vários ministérios. Educação, ciência e tecnologia foram espaços e políticas bem negadas no governo Bolsonaro. Nós tivemos 5 ministros da educação. Ciência e tecnologia era coisa que não existia no dicionário do governo passado. Então, a retomada, ela consegue conjugar, porque nós temos um investimento grande na educação básica, que vai destinar 36,7 bilhões nos primeiros anos, né? Educação básica, ensino técnico e educação superior. E na educação básica, a tônica são as obras inacabadas, são mais de 3 mil só na educação, e a construção de 6 mil creches e a ampliação das escolas em tempo integral. Isso na educação básica. Mas, além da estrutura, o programa Conectividade também vai levar internet de boa qualidade, internet de banda larga, para muitas escolas, e um investimento maior no Nordeste. Nós detectamos isso por ocasião da pandemia. A pandemia, com o afastamento necessário, as escolas passaram a funcionar nas chamadas aulas remotas, sem nenhuma coordenação federativa. Os estados e os próprios professores, sobretudo professores e professoras, se desdobraram para poder manter minimamente, Amanda, o vínculo. A gente sabe que houve déficit de aprendizagem, mas o vínculo afetivo, o vínculo com a escola precisava ser mantido. E o que foi que a gente verificou nesse período? Falta de internet nas escolas, até mesmo para os próprios professores. Debilidades de equipamentos. Nem os estudantes, nem os professores tinham todos os equipamentos, e falta de cobertura. Então, nós estamos com essa política, que é uma política de uma transição digital necessária. E, fora isso, também um aporte muito significativo para o transporte escolar. Isso tratando da educação básica. Então, é creche, conectividade, transporte escolar e retomada das obras, que é a construção de escolas que estavam paradas e quadras esportivas também, que tinha um programa, né, desde o governo Dilma, mas foi suspenso, e hoje a gente tem quadras que algumas estão no piso só, outras precisam toda a estrutura, outras precisam só a coberta. Então, a quadra é um instrumento de integração da escola com a comunidade, é um instrumento pedagógico também, está incluída também nesse PAC. E esses equipamentos todos, né, senadora, as creches, as quadras, tudo isso que estava parado fez muita falta para a população, né, que justamente integra a educação básica, onde a gente mandava os alunos. E o PAC tem esse caráter de começar pela retomada, não é isso? Começar pela retomada. Nós aprovamos ontem, aprovamos antes de ontem na Comissão de Educação, e na próxima semana vamos aprovar o pacto, por dentro do PAC, não é? O pacto de retomada, né, de reconstrução de toda essa obra de infraestrutura que está dentro do PAC geral. Né? É um PAC que vai, além da parte da educação básica, se dedicar também, dentro da educação básica, aos institutos federais de educação, com a ampliação de vários campi por muitos municípios que ainda não têm a educação técnica e tecnológica, e também tem uma perna ligada à melhoria dos hospitais universitários. Então, isso dá uma cobertura a toda a educação básica e superior, com ampliação de campos também do ensino superior. Então, é um projeto de longo alcance, tratar de fato a educação como ela deve ser tratada, como prioridade, com investimentos duradouros, com reestruturação e com política de qualidade.
E a educação superior, né? A gente viu as universidades sendo atacadas nos últimos anos, a ciência sendo negada. Como é que o PAC pode ser um indutor, né, da retomada do crescimento, né, e a manutenção dessas universidades federais? Olha, são 4,5 bilhões entre 2023 e 2026 destinados à educação superior. Tem alguns campos que precisam ser concluídos, outros a ampliação de cursos, e havia o que foi feito logo no primeiro momento, havia um déficit de custeio imenso. Universidades e institutos federais de educação estavam num colapso de até fechar o ano sem conseguir fazer o pagamento de suas contas básicas de água, de luz, de terceirizados. Então essa parte ela foi retomada, mas agora está incluída nessa retomada também, né, de ampliação, a questão que foi abandonada no governo Bolsonaro de ciência e tecnologia, que aí entra a modernização de laboratórios, a construção de novos laboratórios, equipamentos que possam acompanhar, né, a celeridade da ciência, da tecnologia. E nós temos excelentes campos, nós temos universidades muito importantes. As universidades públicas brasileiras, geralmente elas despontam em primeiro lugar, segundo lugar, são universidades reconhecidas no ranking das universidades. Imagine se você estimula, se você investe, né? Então isso está sendo também proposto nesse PAC da educação. E a gente estava falando, antes de começar a entrevista, sobre a importância também dos hospitais universitários, que é um aspecto fundamental aí na questão do ensino superior. E tem esse dado, né, senadora, 70% do atendimento do SUS é feito pelos hospitais universitários, ainda tem essa questão. Exatamente. Nós estamos investindo através da EBSER, né, uma política bem orgânica mesmo, porque esses hospitais, eles são empresas, instâncias, espaços formativos, né? Porque são hospitais universitários. Então você ali tem a condição de estar exercitando paralelamente ao que você está aprendendo na teoria. Então as experiências, né? As inovações, tudo que a universidade está trazendo tem essa condição de formar bons médicos. E tem uma outra perna que eu não falei no início também, onde o governo pretende investir muito, que é a Embrapa. A Embrapa, que também tem esse vínculo com a formação, porque nós aprovamos o PAA, nós vamos discutir o Plano Nacional de Alimentação Escolar, e a agropecuária não pode ficar somente na mão do agronegócio. Mesmo a gente sabendo da importância que ele tem para o PIB, não é? O Brasil é um grande exportador de grãos, mas a gente precisa dar também essa conotação pedagógica e essa conotação de que nós somos capazes de produzir ciência. Nós somos capazes, através da Embrapa, analisar, verificar, né, novos produtos, novos equipamentos, novas fórmulas que a gente pode usar com reserva do que é saudável, do que é orgânico. E a Embrapa tem uma capacidade muito grande de fazer isso também. Exatamente, nessa área de ciência e tecnologia, né, que no começo da sua fala foi tão negada, né, tão atacada. A gente teve, inclusive, fuga de cérebros, né, que é o chamado. As pessoas foram embora do Brasil para ter dignidade, para trabalhar nessas áreas. Eu queria que você desse também um parâmetro, assim, de como é que vai ser o PAC, né, o investimento do PAC em ciência e tecnologia. Essa fuga de cérebro foi um vexame nacional, né? Hoje nós temos, no próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, um investimento que nunca foi feito antes e eu diria que uma ligação importante com outros ministérios. Isso é uma coisa interessante que o governo vem tentando aperfeiçoar, que é a intersetorialidade. Então, no item inovação e pesquisa, a gente vai ter centros ampliados, não é, de ciência e tecnologia, o próprio laboratório que existe já, mas que precisa ser ampliado, é o primeiro desse nível na América Latina, o Laboratório de Máxima Contenção de Segurança, o NB4, e várias outras linhas
de pesquisa na Embrapa, não é? É uma empresa que tem um serviço prestado grande ao Brasil, mas que também estava sucateada. Essa fuga de cérebros foi muito assim, falta de espaço para fazer pesquisa, falta de espaço para o exercício tecnológico. Eu espero que eles voltem, né? E que a gente crie novos pesquisadores, não é? Aqui no nosso país, porque o Brasil tem um potencial muito grande e esse potencial está sendo reconhecido pelas políticas públicas. Maravilha, senadora, agradeço muito nossa conversa aqui, sua presença mais uma vez para a gente tratar do PAC Educação. Venha sempre que quiser, no Estúdio Novo, já estou dando spoiler, mas volta para conversar com a gente. Tá bom, Amanda, eu agradeço. É um tema que a gente precisa acompanhar, né? Porque a execução é feita pelos estados e municípios na educação básica, mas eu acho que nós vamos, através do que foi mesmo criado em alguns espaços de conselhos, de monitoramento, de participação da sociedade, a gente vai fazer a educação chegar, de fato, na vida de todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada. Obrigada, senadora. E você continue sintonizado na Rede Povo de Comunicação para saber mais ações do PAC em todo o país. O novo PAC é o nosso PAC. Chegou o novo PAC, o maior programa de investimentos do país. A partir de agora, você vai ver o novo PAC em ação, gerando emprego, renda e melhorando a vida dos brasileiros em todos os estados. Vamos juntos construir um Brasil com mais dignidade, oportunidades de trabalho, justiça social e sustentabilidade. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.